Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, então, vim trazer para vocês esse jogo de passadeira, né? Um modelo novo, que eu fiz para testar, ver que quantia de material eu iria gastar e tudo mais. E trazer também alguma opção com a base lisa, tá? Tem flores, né? Tem as tulipas, mas com uma base lisa sem as flores, porque os jogos que eu tenho ali, todos têm flores. Então, para aquelas clientes que não gostam de flores, né, no meio ali na base, essa aqui é uma opção e é uma opção bem econômica também, tá, pessoal? Então, eu vou começar com os tapetes menores para vocês, tá? E depois eu mostro a passadeira. Ó, primeiro tapete, né? Ele ficou super assentadinho no meu ponto, olha só, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo a cor. É, essa cor mesmo que tá aparecendo pra vocês, tá pegando os tons certinho, tá? Então, esse aqui é o modelinho Leia, tá? Lá da Lora em Crochê, eu vou deixar na descrição pra vocês a videoaula. Eu usei aqui o amarelo ouro da Cadore, tá? Porém, ele tá puxando mais pra um mostarda do que pro amarelo ouro, né? Porque o amarelo ouro, ele é mais vivão, né? Uma cor mais viva. Mas ele tá aparecendo bastante como mostarda, tá? Mas na etiqueta dizia amarelo ouro. Então, eu fiz toda a base nele, no amarelo ouro. Usei o bege da Euroroma também, tá? Que ele tá um bege bem bonito, parece um café com leite fraquinho, assim, ele tá bem bonito. Usei no mescladinho o Floresta da Milano. E eu usei aqui, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês que eu fiz, coloquei o vídeo de longe, tá? Eu usei o mescladinho num tom de marrom, que esse aqui é o cascata, mas é o cascata da Duna, tá? Eu não tinha ele no coisa, então quando eu trabalho assim com as tulipas em suplás ou nos tapetes, eu vou usar o Duna, quando eu não tiver o mesclado na cor que eu preciso, tá? Quando eu tiver o mescladinho no Duna, eu tô com alguns mesclados no Duna ali nos tons de rosa. Tem o Flor e tem o rosa mais clarinho, que eu acho que é o Bailarina, que eu tô sem a etiqueta, eu tô só com ele aberto ali, eu perdi a etiqueta. Mas eu sei que o Flor é o mais forte, que é aquele tom com pink, e tem o rosa bebê com branco, que eu acho que é o Flor, tá? Mas aí é da Duna, tá? Que é um fio 4 no caso, né? O resto tudo é fio 6, inclusive o mescladinho da Milano é fio 6, tá? Então eu usei, foi essa combinação de cores, depois eu fiz a carreira fechada e o bico e fiz o detalhe, né? Ó, que tem o picozinho maior, né? Que pra tirar foto depois eu vou puxar os picozinhos direitinhos, com o amarelo, tá? Eu achei que ficou uma combinação super bonita, né? Nesse tom. E aí eu, em vez de colocar a flor amarela, eu prefiro colocar flores no marrom, tá? Ele ficou mais sóbrio, assim, ficou uma cor bem escura. Pra quem não gosta de jogo de cozinha, jogo de passadeira, né? Muito claro, eu acho que essa combinação ficou super bonita. O amarelo com o marrom, ele fica muito bonito também, né? Então eu optei por fazer essas cores mais fechadas, sendo que esse tom de amarelo tava mais puxando para um mostarda. Então eu preferi fazer dessa maneira. Colocar o tom de marrom aqui, tá, pessoal? E ele ficou medindo. Eu não tirei a medida. Eu não tirei a medida. Então, voltando, pessoal, eu não tinha tirado a medida. Eu tinha tirado a medida da passadeira e não tirei a medida do tapete, tá? Só pesei ele e não tirei, tá? Mas então, voltando. Ele ficou 64 por 48, tá? Ele ficou um pouquinho mais estreito. Normalmente, esses modelos aqui, eles ficam 50, 65, 66 por 50. Esse ficou 64 por 48, porque esse bege aqui, ele tá bem mais fino, tá? E o amarelo ele também não tá um tom muito grosso. E por conta também que eu acho que eu usei fio 4 pra fazer as flores, então ele ficou um pouquinho menor, mas mesmo assim ficou um tamanho super bom. Eu consegui aumentar o meu ponto, né? A maioria dos meus trabalhos, né, como eu tava contando pra vocês, eu tô usando a Tulip Red, né? Então o meu ponto fica um pouco maior. Eu tô treinando a minha agilidade, né? Agilizar um pouquinho melhor no meu a minha mão, deixar mais leve para ficar um pouco mais rápida para fazer as produções, né? Para conseguir finalizar mais rapidamente, né? Então o meu ponto não chega a ser um ponto tão grande, ó. Ele não é um ponto enorme, assim, que diga, nossa, meu Deus, que ponto grande, né? Mas eu consegui aumentar bastante, porque ele era bem apertado, tá? Então eu segui exatamente a videoaula, não fiz alterações nenhuma, exceto aqui nas argolas, né?
alguma alteraçãozinha, mas é só contar, né, de 3 em 3 esse bico aqui, né, de 3 em 3 argolinhas. Mas foi isso, tá? De resto, eu segui exatamente a videoaula lá da Loren, tá? Que é o tapete Leia. Eu vou deixar na descrição pra vocês a videoaula. Tá, pessoal? Vou trazer o outro tapetinho, então. Tá, eu gostei muito porque eles ficaram muito assentadinhos. No meu ponto, ficou perfeito, assim, eu gosto muito de fazer esse com essa base aqui, que é uma base rápida, né? E ele cresce muito rápido, ele é muito rápido de fazer, né? A base dá pra fazer várias no dia, como eu já trouxe pra vocês nos vídeos dos tapetes Darla, né? Os tapetes avulsos também, que eu consegui fazer, acho que 6 ou 7 num dia, porque as bases eram rápidas de fazer, né? Então, o outro tapetinho vai ficar as mesmas medidas, né? No amarelo, bege, o floresta e o... Agora eu me esqueci o nome da cor. Caravela. Caravela da Duna, né? E depois o bege e o bico no amarelo. Tá, pessoal? Então, eu vou trazer a passadeira, tá? Lembrando que eles ficaram pesando 299 gramas na minha tensão de pontos, né? Mas vamos colocar 300 gramas, mas é um tapete enorme. Se tu tem o ponto um pouquinho maior, ele vai ficar maior, né? Mas já fica um modelo também com esse bico maravilhoso aqui. Lembrando que eu meço da pontinha do picô aqui, da base do picô até a base do outro picô, tá? Eu não meço com o picô, porque a hora que a cliente lavar, ele vai reduzir um pouquinho. Não vai reduzir tanto, mas ele vai diminuir um pouquinho, né? Então, eu meço sempre da base de um picô até a base do outro picô, tá? Então, eu não conto o picô maior como o tapete, porque eu sei que depois ele vai dar uma encolhidinha a hora que a cliente lavar, tá, pessoal? Então, ficou pesando 299 gramas e medindo 64 por 48. Eu vou trazer a passadeira, acho que ela não vai caber na minha mesa, porque a minha mesa não é tão grande, tá? Mas pra vocês verem, dá pra usar como trilho, acho que eu até vou tirar vocês do tripé. Vai balançar um pouquinho, eu vou tirar vocês do tripé. Não, tá pegando, tá? Ficou só uma pontinha lá, ó, e a outra pontinha aqui. Então tá, perfeito. Não vou nem tirar vocês do tripé, vou deixar vocês aí mesmo. Pessoal, então a nossa passadeira coube certinho na minha mesa. Fica como um trilho de mesa também, super joia para usar como trilho de mesa e os tapetes na porta. Ou como centro de mesa, eu tenho uma cliente daqueles tapetes Darla. A cliente comprou dois tapetes Darla para usar como centro de mesa. Ela tem aquelas mesinhas pequenininhas no centro da sala. E aí deu certinho o tamanho da mesinha, o tamanho dos tapetes. Ficou perfeito, assim, deu na largura, deu no comprimento, ficou perfeito. Então já é uma opção também para cliente usar como centro de mesa, a passadeira usar como trilho, né? Então vai variando, assim. É bem versátil as peças, né? Eu sempre digo que as peças de crochê, elas são bem versáteis, assim, a gente tem como usá-las de várias formas, né? A minha mesa é aquelas mesas retangulares de 4 cadeiras, né? Só que é aquele modelo mais retangular. Então, ele é um pouquinho mais comprido, um pouco mais estreito. Tá? Ele deve ter 1 metro, eu acho, um pouquinho mais de 1 metro de 1,10 m, talvez ela tenha de comprimento e 60, 80 por uns 80, eu acho, de largura, tá? Nunca medi ela, mas é a mesa que eu consigo gravar aqui pra vocês, que é a minha mesa da cozinha. Tá, pessoal? Então, mesma combinação de cores, né? Fiz toda igual a videoaula, eu não precisei fazer adaptações, exceto nas argolinhas, né? Como eu fiz no tapete só pra bater os pontos certo, né? Mas isso aí, a gente fazendo, a gente conta, né? As argolinhas e depois ver certinho se precisa fazer alguma adaptação ou não. Tá? Então, eu fiz exatamente igual a videoaula, pulando as mesmas quantidades de pontos e tudo mais. Então, igual a videoaula. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Tanto a videoaula do tapete quanto a videoaula da passadeira pra vocês, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu TikTok pra vocês também. E o número do meu WhatsApp, caso vocês queiram. Lembrando que eu envio pra todo o Brasil, tá, pessoal? Então, ela ficou medindo 1,12 m por 48. Então, a largura, ela ficou exatamente da largura do tapete, que normalmente as passadeiras, elas ficam um pouco mais estreitas, as minhas, pelo menos. A passadeira parece que ela fica um pouco mais estreitinha do que os tapetes, tá? Mas ficou um tamanho super bom, né? 1,12 m,
Eu achei que até ia ficar um pouco menor, mas ela ficou super boa. Então, talvez, assim, ó, se o fio fosse um pouco mais grosso, ela ficaria um pouco mais comprida e um pouco mais larga. O que vai variar também, né? No peso a grossura do fio, né? Porque aí, quando o fio mais grosso, o fio vai ficar mais pesado. E também vai aumentar o ponto, né? Com o fio mais grosso, ele fica um ponto um pouco maior. Esse bege, ele tá um 4, mas ele tá... Desculpa. Ele tá um 6, mas ele tá um 6 fino, tá? Então, ele não cresce tanto a peça, tá? Mas dá super certo. Ficou super assentadinho também, não ficou sobrando pontos, não ficou sobrando babado, ficou super bom. E aí tem esse detalhezinho aqui, né? Que desse ponto alto alongado aqui, que dá esse destaque, que fica literalmente, parece uma coroa, né? Eu acho que até esse aqui é o bico coroa, é o bico russo. Não me recordo direito, tá? Então ela ficou medindo 1,12 m por 48 e ela ficou pesando 542. Sim, vai um pouco mais de material, né? No jogo de cozinha, no caso, no jogo de passadeira, vai um pouco mais de material, mas não quer dizer que não possa fazer, né? Eu usei aqui. Do amarelo foi praticamente o cone inteiro, tá? Mas é um cone daqueles de 600, tá? Então, com 1 quilo dá tranquilamente para fazer a base e ainda sobra, se for cones de quilo, tá? O marrom eu abri ele e ele me sobrou, vamos supor que metade, tá? Eu acabei esquecendo de pesar separado. Eu até comecei a pesar separado, só que quando eu me dei conta eu já tava aqui nos pontos Vs e eu acabei esquecendo de medir a parte da primeira carreira fechada e tudo mais. Aí eu preferi trazer ela para vocês aqui na medida, no peso total, tá? Da peça. Não medir peça por peça, mas provavelmente da próxima vez eu vou pegar 2 cones fechados de 600 e vou pesar direitinho para mim ver o que eu gasto, para ver se eu consigo fazer dois jogos com as mesmas cores, por exemplo. Do amarelo eu já sei que não, né? No caso da base, da cor da base eu sei que não, porque foi o amarelo inteiro, tá? Foi 600 gramas. Sobrou um pouquinho que eu vou deixar agora ali para mim depois já iniciar outro tapetão de sobras, tá? Que eu tô com um ali, então eu quero fazer outro para colocar para venda os dois junto, tá, pessoal? Eu tô fazendo assim, eu fui organizar como é que estavam os meus crochês ali. E eu tenho 5 jogos de banheiros, né? 4 no modelo Vans repaginado e 1 no modelo Cris, que eu até fiz com o encaixe do vaso, né? E eu tô com só 3 passadeiras, 4 com essa aqui. Não, perdão. 3 passadeiras com essa aqui. Eu tenho 2 passadeiras lá do modelo Florescer, eu acho. Ou aquele que é parecido com Florescer. E e essa aqui é a terceira passadeira, eu quero inteirar 5 passadeiras para pôr para venda, para ter opções para os clientes, tá? Então, eu tô tentando, vou ter os 5 jogos, já tenho 5 jogos, vou colocar para venda e tenho eu quero ter as 5 passadeiras também já para pôr para venda, porque eu tô com muito tapete avulso, né? Daqueles de R$ 25, os de 35, que é o Darla, que eu vendo 35, e tem um parzinho de tapetes ali também no modelo Cris, que eu vendo a R$ 60 também, tá? Que eu quero, então, eu vou dar foco nas passadeiras, né? Eu vou produzir as passadeiras. Já tô com uma em produção, depois eu vou fazer a outra para inteirar as 5 passadeiras e posteriormente vou ver o que eu vou fazer, tá? Então agora, esse jogo ficou pesando 1,139 kg, as 3 peças. De custo, lembrando que eu trabalho maiormente, né? Maior parte dos meus materiais são os cones de 600 e os mesclados. Eu pago o mesmo valor, quando eu compro aqui na minha cidade, eu pago o mesmo valor do cone de 600 gramas, tá? Então, o Floresta, o mescladinho, então, normalmente eu sempre pago os R$ 21. Não chega a ser R$ 21, mas eu arredondo como se fosse R$ 21, né? Então, eu sempre trabalho com esse valor, né, das 600 gramas, para mim poder fazer a minha precificação, tá? Então, 1 quilo, 139, eu gastei R$ 41 de custo, tá? De custo, para mim fazer uma passadeira com 1,12 m e os tapetes de 64 centímetros, tá? Então, eu usei 1 quilo, 139, eu gastei R$ 41
para fazer essa de custo, tá? E eu vou vender essa passadeira a R$ 129,90. Por quê? Poderia colocar 140, que eu já tiraria, no caso, R$ 100 de lucro. Aqui eu vou tirar, acho que 80. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 129,90 menos os 41. 89,90, né? Então, praticamente R$ 90 eu vou tirar de lucro, né? Dessa produção. Pra mim, tá ótimo, tá? Mesmo tirando, né, R$ 90 arredondando, vamos arredondar, R$ 90 pra mim tá ótimo de lucro. Por quê? Vai ser um valor que eu vou conseguir vender rápido. É uma cor fácil de vender. Bastante gente gosta de amarelo. Então, assim, ó, não adianta eu querer botar 150, 160, sendo que depois eu vou ficar com essa peça empacada aqui, eu não vou conseguir tirar, eu não vou conseguir vender essa peça, né? Então, eu, Juliane, prefiro fazer peças que eu consiga pagar o meu material e mesmo assim ainda ter um lucro, né? Gerar um lucro ali para mim poder seguir trabalhando, tá, pessoal? Então, aqui na minha realidade, eu não vendo muito para fora ainda, né? Mas aqui na minha cidade eu consigo vender esse jogo a R$ 130, consigo vender porque o pessoal paga esse valor, tá? Para mim aqui. Então, para mim tá ótimo esse lucro de R$ 90 nesse jogo, tá? Então vai ser esse valor de venda, R$ 129,90, né? Vou colocar o quebradinho para chamar atenção. Agora eu vou fotografar, fazer vídeo e tudo mais. E já vou soltar para vocês esse vídeo, né? Hoje é quarta, vai sair para vocês. Eu mudei o horário dos vídeos para 6 horas, porque às vezes eu não conseguia gravar, tipo, no dia anterior ou na parte da manhã para soltar às 8. E às vezes tá corrida a minha manhã, que eu sou me organizando, né? Eu fiz um vídeo, acho que o vídeo anterior, eu acho, é esse, que era que eu tô me organizando para conseguir produzir o crochê e dar conta também dos pedidos das boinas, né? Para não deixar um se sobressair o outro. Então, para mim, por enquanto, né, que eu tô reorganizando como é que eu posso dizer? A minha rotina, né, que eu ainda não tô com vídeos estocados, assim, com vídeos adiantados, que eu tô pretendendo agora, né, me organizar para fazer conteúdos, deixar vídeos agendados já, né, para vocês, para não ficar com falta de vídeo, até porque o engajamento do canal, ele tá caindo, mas é por conta, por erro meu mesmo, que eu acabei deixando de lado um pouco o canal. Não tava fazendo produção, não tava dando muita bola, então agora eu quero retornar, porque eu tô com a meta de monetizar, porque eu já tenho a quantidade de inscritos suficiente, mas eu ainda não tenho as horas de visualizações. Então, eu quero focar mais no canal, né? Deixar o canal mais ativo para poder monetizar, acabar monetizando o canal, tá, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários se vocês gostaram dessa combinação. O que vocês acharam dessa combinação? Não é uma combinação lá muito diferente, mas é uma combinação que fica bonita. É uma combinação mais escura, né? Que vende mais fácil, né? O pessoal gosta bastante dessas combinações com cores mais escuras, né? Eu também confesso que eu gosto bastante de amarelo. De verde também eu gosto bastante. Mas não adianta, coisas com vermelho e com rosa, aqui pra mim eu vendo muito mais rápido do que com as outras cores, tá? Então, ter alguma coisa no vermelho ou ter alguma coisa no rosa. Eu tenho uma cliente que praticamente ela só compra coisa rosa minha. Ela comprou jogo de passadeira rosa, ela comprou jogo de banheiro rosa, ela compra tapete rosa. Então, assim, ó, ela gosta muito de rosa. Na verdade, são duas clientes. Elas gostam muito de rosa, então sempre tem alguma coisa com rosa, elas compram. Eu quero fazer também depois essa mesma passadeira no verde água com rosa também, tá? Então eu tô já pensando já mais pra frente, né? Agora eu vou inteirar essas aqui, conforme eu for vendendo eu quero fazer uma produção só dessa aqui. Só que aí eu preciso dos mescladinhos, que eu tenho que fazer uma compra nova porque eu tô sem. Então eu quero, né, ter mais opções pra mim poder comprar os mescladinhos pra mim poder fazer esses modelos aqui que vão com tulipas, tá? Porque eu tô com bem pouco mescladinho. Ou quando ver eu posso fazer com a própria cor, né? Tipo aqui a base, por exemplo, de uma cor, verde água, e faço as tulipas no verde. E aí os detalhes no rosa, não sei, vou ver. Ou ao contrário, faço no rosa e faço os detalhes no verde. Dá pra ir jogando. Vou ver o que eu vou fazer, mas aí eu vou vendo, né, conforme eu for fazendo. Agora eu vou terminar as outras duas passadeiras com as bases que eu tenho aqui, já porque elas já estavam com
a base pronta, né? Ou seja, com branco, né? Já essas são com flores. Uma é a Cris e a outra eu não. Acho que é a Vanessa Repaginado. Se não for Vanessa Repaginado, é algum outro modelinho, mas é com flores no meio. Então, como eu já tava com as bases até o cru pronta, então eu já vou aproveitar e vou finalizar elas para poder pôr para venda, né? Para ter uma quantidade para pôr para venda. E também eu quero depois fazer, tipo, por coleção. Vários jogos de passadeira, depois jogos de banheiro desse modelo, depois tapetes avulsos, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer, tá? Mas mais pra frente eu venho trazendo as produções pra vocês, tá, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho, todas as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Me digam se pra vocês qual horário fica melhor, se às 8 da manhã, meio-dia ou às 6 da tarde, né? Eu vou começar, por enquanto eu vou manter os vídeos às 6 da tarde, mas vocês podem ir deixando nos comentários pra mim qual horário fica melhor pra vocês, vocês acham que fica melhor pra vocês assistir, que aí eu vou depois tentar me organizar aqui pra já deixar os próximos vídeos agendados pra o horário que vocês preferirem, tá, pessoal? Na descrição eu vou deixar a videoaula da passadeira, a videoaula dos tapetes. Vou deixar o link do meu WhatsApp, do meu Instagram e do meu TikTok também, tá, pessoal? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!